A palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3: clama a mim e respondeste-ei, coisas grandes, firmes, que não conheces, né? Buscai-me enquanto se pode achar. Eu vejo dentro da igreja muitos crentes que, ainda que esteja fraco, pode se fazer forte, amém? Buscando ao Senhor. A Bíblia fala assim que eu amo aos que me amam, e aos que de madrugada me buscam me acharão. É uma ordem espiritual. Hoje eu estava ali e o Espírito Santo me chama para uma oração, né? Eu ainda cheguei a falar, Senhor, eu estou cansado. E ele tem que orar, filho. E eu venho para a madrugada, orar diante do Senhor, meu Deus, acreditando sempre que ele ouve a minha oração. E aqui vem a indagação, o que adiantaria, irmão? Eu levantar pelas madrugadas, subir ao monte, ir para a igreja, e não ver esse Deus grandioso responder a minha oração. Que Deus é esse que não vai responder a minha oração? Tem pessoas que estão por tão pouca coisa, ela se desvia dos caminhos do Senhor, não cumpre a ordem de Deus, né? Porque bem-aventurado é aqueles que obedecem. A Bíblia fala melhor obedecer do que sacrificar. Eu vejo irmãos que faz uma oração de 30 dias, porque Deus não respondeu, porque existe um tempo e um modo, de acordo com o coração, se a pessoa está moldada para receber aquela bênção. Amém? Tudo é acumulado. O dízimo, a oferta, tudo é acumulado. Deus multiplica 30, 60 e a 100 por um, mas existe um tempo de administração. Como é que Deus vai ficar devolvendo tudo que chegar no altar por interesse humano? Eu dizimo porque Deus, ele vai me responder para isso ou para aquilo. Sendo que a pessoa não tem uma capacidade administrativa. Deus acumula, mas entrega no tempo certo, né? Na primavera certa, né? Porque há tempo e modo para todas as coisas. E Deus devolve a 30, a 60 e a 100 por um para todo aquele que crê e permanece na fé. Mas tem pessoas que não acreditam ainda nessa força de Deus, né? Eu oro há muitos anos e agora eu tenho a certeza da resposta de Deus. Eu tenho a certeza da resposta de Deus. Deus já me abençoou muito, mas eu tenho a certeza agora das respostas de Deus sobre a terra, das promessas se cumprindo sobre a terra, as grandes promessas, né? Porque tudo aquilo que ele me deu antes não era grandes promessas, né? Eram promessas transitórias, só para me ver a força e o poder dele. Só que agora essas permanecem, essas ficam. Falta isso aqui. E eu estou feliz com o meu Deus, né? Cansado de tanto orar, cansado de tanto suplicar, cansado de ir à casa dele. Mas eu ia para adorar a Deus, eu ia para glorificar a Deus, para exaltar o nome dele, nunca com um interesse, só com interesse nisso ou naquilo. Não. Eu ia porque o seu nome era forte. É forte. Eu ia porque eu acreditava que ele responderia uma hora coisas grandes e profundas que eu não conheço, né? E chega-se o tempo em que se cumpre as grandes promessas de Deus. Chega-se um tempo que ele fala, filho meu, chegou o momento, chegou a hora. E aqui eu louvo a Deus e glorifico ao Senhor dos Exércitos, né? Bendiga o nome do Senhor, porque eu sei que Ele é Deus. Ouço a voz de Deus. Conheço o Deus que eu sirvo, não na sua plenitude ou na sua bondade infinita, mas o pouco que eu conheço é o suficiente para ensinar pessoas o caminho que devem andar. Não sou perfeito, não existe perfeição em mim. A perfeição ela está em Cristo, né? Mas Deus me escolheu para ser sacerdote e fazer o quê? Muitas vezes eu falei assim para Deus, Senhor, se o Senhor puder, me tira do sacerdócio, me leva
para a vida empresarial de volta, me leva para a beira de uma praia, deixa eu curtir essa terra magnífica que o Senhor fez. E Deus falava assim para mim, não depende só da sua vida, mas vida de outras pessoas, né? Que ouvirão a sua ministração, que se contentarão com o que sai da sua boca. Então a gente às vezes vai para o evangelho, não é só por causa da gente, é por causa de outras pessoas que não têm o entendimento, né? Outras pessoas que não sabem que rumo tomar, ainda não têm um discernimento para discernir as coisas de Deus, e aí você tem que ensinar. E aí cumpre-se a palavra se cumpre. Ensina o meu povo o caminho que deve andar. Então, muitas vezes a gente não permanece no Evangelho, não é só por causa da gente ou por causa dos nossos sonhos ou os anseios. Isso é pobre. Uma pessoa que pensa no Evangelho só em si, né? Ela tem que pensar em pessoas. O Evangelho nasce no coração de uma pessoa, na sua fiel representação, genuíno, quando uma pessoa ela quer andar em comunhão entre os irmãos, quando ela quer amar ao seu próximo como a ele mesmo. Mesmo ele errando, sabendo que ele é igual aos outros, que ele também está sujeito a erros. Que a Bíblia fala que Deus, olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. Até Jó, que era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do todo o mal, conforme Jó capítulo 1, foi tentado ali no capítulo 1, verso 26, pelo Satanás, né? Onde o Satanás trouxe coisas que não era merecido para Jó. Mas Jó tinha um erro gravíssimo diante de Deus, e Deus queria moldar a Jó naquele erro, porque Jó ele temia, ele tinha medo, né? Ele tinha medo que as coisas acontecessem aos filhos dele, sendo que os filhos dele também tinham capacidade de orar. Todos têm capacidade de orar, mas ninguém quer se levantar na madrugada. Todos têm capacidade de orar, mas ninguém quer pagar o preço, né? O preço de moldar o seu caráter, a sua moral, moldar a ganância, né? Porque tem gente que vai ao altar, dá o dízimo e pensa que Deus tem a responsabilidade de responder na mesma hora. Não, irmão. Você está acumulando para no dia que Deus moldar o seu coração, que Ele quebrar o vaso e colocar o vaso da maneira que Ele quer, Ele retornar para dentro desse vaso o direito e a herança. Existe um tempo e um modo para Deus te abençoar. Deus não vai dar bênção para você se perder. Deus não vai dar bênção por amor ao dinheiro, a riquezas. Não. Ele vai te dar riquezas, ele vai te dar o direito, mas ele vai te dar quando você estiver capacitado. Até lá ele vai te manter, vai te levantar, não vai deixar você passar vergonha. Mas para que Deus te dê grandes coisas, você tem que estar capacitado. Hoje eu me sinto capacitado. Eu creio que Deus ele entende o que eu estou falando. Eu não tenho amor ao dinheiro, a riquezas, mas eu nunca abri mão do meu direito. Há 26 anos, pelo princípio sacerdotal, eu briguei. Talvez se eu fosse um membro de uma igreja, eu já tinha sido abençoado com 3 anos, 4 anos, lá no começo. Mas eu resolvi brigar pelo cajado sacerdotal. Eu resolvi pagar o preço pelo cajado sacerdotal, pelos dons, para ajudar pessoas. Eu resolvi buscar a Deus em espírito e em verdade para ser guia. Não de cegos, porque tem muitas pessoas que entram dentro da casa do Senhor só com interesse. Quantas e quantas pessoas foram abençoadas dentro da casa do Senhor e nunca deram valor ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, à essência dele, quem é ele? Porque Deus ele não vai só te abençoar, irmão. Deus ele vai primeiramente moldar o seu coração para as grandes bênçãos dele. E ele vai só te manter a tua família, para os casados, manter as mulheres bem vestidas, porque a Bíblia fala que ele veste os passarinhos dos campos, né, dá comida para os pássaros, veste as flores, como não haveria de abençoar um filho? Qual é o filho, irmão, que pedindo um pão ao pai, ele vai dar cobra?
Não, não existe isso no Evangelho. Manter, ele vai manter todos os dias. Dar comida, ele vai dar comida todos os dias. Dar vestes é só pedir. Mas as grandes bênçãos do Senhor vêm para aqueles que estão capacitados, para aqueles que não murmuram na primeira aflição que vem. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci e vós vencerás também. Eu lembro de uma época que Deus falou assim: vai para o lugar que eu te mando. E eu vim para cá, ficar sozinho. Às vezes, um familiar vem me visitar, um amigo, mas a gente se sente como Elias, né? Debaixo de um zimbro, sendo alimentado até mesmo por estranhos, comendo aquilo que Deus coloca à mesa, passando um período dentro de um carro, dirigindo sempre em estrada de chão, mas não é bom que o homem esteja só. Hoje há uma necessidade muito grande dentro da casa do Senhor de uma pastora, uma ministradora do Evangelho para acompanhar as mulheres. Eu sei disso. Mas tudo tem seu tempo e tem seu modo e vai acontecer. Eu creio que Deus, o Todo-Poderoso, ele me supre de acordo com o que ele tem de melhor nessa terra. Sou grato a Deus até hoje por ele ter me suprido em todas as áreas. Não ter deixado eu entrar em desespero, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo. Agradeço a Deus por um carro que me deu muito problema por causa da estrada de chão. Quando eu pensava que eu ia me levantar, lá vinha o carro, dava um problema de novo. Eu vim para esse lugar para não morar de aluguel. Hoje eu moro num lugar bacana, bonito. Amém? Tem uma água para mim pescar um peixe. Mas aqui ainda não é o meu lugar. Eu creio, não é o meu lugar. O Senhor há de me tirar daqui ainda. E há de me levar para um lugar que realmente mane a leite, mane a mel. Deus é fiel. Nessa madrugada eu quero falar para você: persevera em servir ao Senhor. Porque o que você vai ver acontecer na minha vida, em nome de Jesus, pode acontecer na sua vida. Então eu estou dando um testemunho antes de acontecer, para que depois você não desista de servir a Deus. Porque há tempo e moda, irmão. O meu tempo está chegando. Um tempo de retorno. A glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira. Um tempo em que Deus vai me honrar tremendamente sobre a terra. Mas quando Deus começar a me honrar, lembre-se, eu permaneci diante do altar, suplicando, louvando, acordando quando o Espírito Santo me acordava, fazendo propósito quando o Espírito Santo me direcionava, subindo ao monte há mais de 20 anos, porque eu acredito no Deus que eu sirvo. Já vi ele dar muitos sinais de prodígios e maravilhas sobre a terra. Só que o que ele vem me falando é definitivo. Ele agora vai mudar de uma vez. Aleluia! Se você entendesse esse mistério, você seria também um exemplo sobre a terra. Nossos erros, amado, vão continuar. Quem nos justifica é Cristo. Jesus é quem nos justifica. É o nome dele que justifica todos sobre a terra. É pelo nome dele que nós subimos ao alto céu. É pelo nome dele que nós somos salvos. Não por nós, mas por Cristo Jesus. Porque se dependesse só de nós, estaríamos todos caminhando para o caminho do inferno. Mesmo aquele que tem pouco erro. Não interessa se ele tem pouco ou se ele tem muito. Eu quero ver quem justifica ele. Jesus Cristo pagou o preço e ele nos justifica. A Bíblia fala que o nome de Jesus nos levará diante de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único intercessor entre Deus e os homens. Somente por Cristo se achegará a Deus. Sou grato a Jesus. Sou grato ao Santo Espírito de Deus, que em mim habita, por ter me guiado até aqui. Por ter me deixado passar por todas essas aflições.
Mesmo estando só, eu me senti acompanhado, me senti confortável, confortado também, na presença do Deus Altíssimo, na presença do Todo-Poderoso. Fiel é Deus. Deus é fiel. E tudo o que ele falou vai se cumprir. Ele não é um Deus injusto de falar e não cumprir. Ele é fiel. Toda a revelação que Deus me deu vai se cumprir. Muitos na igreja vão ficar abismados o que Deus vai fazer na minha vida. Chegou o tempo. Aleluias. Já é tempo, já é modo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.